Chamas de Fogo da área Coroadinho. Um projeto de Deus para nossas vidas, para a vida do pastor. E nesse momento nós possamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Louvado, engrandecido, Senhor da glória, seja o Teu nome. Deus de infinito poder e graça. Deus Criador dos céus e da terra. Deus que tem nas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Nesta hora, Pai da glória, eu te apresento aqui, Senhor, este trabalho, consagrando a Ti, Deus, um círculo de oração, chamas de fogo. A Tua palavra diz, Senhor, que tudo que é consagrado a Ti é santíssimo. E nesta hora, Pai, nós damos, Pai, aberto este trabalho. Nesta hora, Pai, começando, entregando a Ti a vida do nosso pastor em Tuas mãos. Pai, nesta hora visita, Deus, o coração do pastor Leandro. Visita a mente, Senhor da glória. Nós entregamos, Senhor, o seu ministério, o chamado aqui na terra, a qual Tu fizeste, Deus, sobre a sua vida. Deus, entregamos ele te pedindo sabedoria do Teu trono de glória. Para que Tu possa todos os dias, Deus, no acordar, Senhor da glória, derramar sobre ele sabedoria do Teu trono de graça. Que Tu possa dar discernimento ao Teu filho cada dia mais. Amor, sabedoria, para que ele possa conduzir este grande rebanho, Pai, ao qual Tu entregaste em suas mãos. Deus, nós damos por aberto o primeiro círculo de oração da área Coroadinho, a qual ele é o anjo representado neste lugar. Pai, em nome de Jesus, entregamos, Senhor, a sua vida, o seu casamento, a sua casa. Entregamos a pastora Rafisa, entregamos Miriam em Tuas mãos, entregamos toda a família do Teu filho amado em Tuas mãos, te pedindo, Deus amado, estrutura, Senhor, espiritual, para que eles possam estar ombreados com Ele neste grande chamado. E nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, as irmãs que se encontram aqui, toda a igreja Coluna de Fé em Tuas mãos, para que nós possamos, Deus, estar ombreados com o nosso pastor, para que possamos estar neste lugar nos dias determinados por Ti e na direção orientada por Ele neste lugar. Muito obrigada, Deus, porque quando Tu quer fazer, o homem não pode parar. Quando Tu tens algo a fazer, Senhor, o homem não pode impedir. Agindo Deus, quem operar? E nós cremos, Deus, na grande obra neste lugar. Deus, nós cremos na grande obra. Nós que já estamos aqui há tanto tempo, Senhor. Quanto tempo nós estamos aqui, Deus da glória. Papai, fazendo, Senhor, a Tua vontade. E nesta noite, Deus, Tu nos traz mais uma vez neste lugar. E nós só temos que agradecer a Ti. Porque a Tua palavra diz que Tu irás levantar pastores segundo o Teu coração. Pastores para apaziguar as Tuas ovelhas. Pastores para cuidar das Tuas ovelhas. E nós Te louvamos, Deus, pelo chamado na vida do nosso pastor. Continua ajudando o Teu filho amado. Continua sustentando ele. Seja com ele em todos os dias, em todos os momentos desse ministério na terra. Vai levantando, Deus, mulheres de intercessão neste lugar. Vai abençoando a vida da irmã, papai Rosinete, da irmã Maria, da irmã Mazé, que são a coluna de oração do ministério da vida do pastor. Deus vai levantando, Senhor, os presbíteros, os diáconos, Senhor, todos os líderes, todas as lideranças que estão ungidos por Ti, em nome de Jesus. E vai preparando, Senhor, um novo exército neste lugar. Vai levantando mulheres intercessoras neste lugar. Mais uma parte, Deus da glória. Mais uma parte deste ministério neste lugar. Deus, que nós possamos estar, Senhor, com alegria, ajudando o nosso pastor, debaixo da Sua bênção, da Sua orientação, Senhor da glória, no mesmo espírito, no mesmo propósito, Senhor da glória. Nos ensina a ser submisso, Senhor da glória, primeiramente a Ti, depois ao nosso pastor, para fazermos segundo o que for orientado por Ti e por Ele nesta terra. Pai, nós entregamos este bairro em Tuas mãos. Este bairro, Deus, é abençoado por Ti. Este bairro, Deus, pertence a Ti. Deus, neste momento, Deus, onde chegar, Deus, este som, que Tu possa abençoar os nossos vizinhos, que Tu possa, Deus, abençoar, guardar e livrar. Vai levantando mulheres, Senhor da glória, mulheres, Senhor, intercessoras, mulheres para a peleja, mulheres para educar os seus filhos, mulheres para instruir os Teus filhos neste lugar.
Muito obrigada, Deus. Vai adentrando os lares nesta hora. Vai, Senhor, o vento do teu Espírito, Deus, leva onde for necessário. E que no momento da ministração da palavra, tu possa alcançar, que tu possa curar, que tu possa libertar. E o maior projeto teu, salvação de almas nesta terra. Nós consagramos a ti este trabalho, entregando a vida da irmã Concida, Deus, em tuas mãos, a qual foi aberta esta porta, Deus, para fazer a tua vontade neste lugar. Cobre ela com o teu sangue, guarda os seus filhos, guarda toda a sua descendência. Papai, nada, Deus, nada permita, Deus, contrário à tua vontade, porque as tuas mãos estão sobre este lugar. Agindo, Deus, ninguém poderá desfazer o que Deus tem para fazer neste lugar. Deus, tu irás converter vidas, tu irás, Senhor da glória, fazer com que joelhos se dobrem diante da tua majestade, diante desta grande porta a qual tu abre nesta noite, Deus, neste lugar. Muitas vidas irão se render a ti. Deus, que nós possamos orar, que nós possamos jejuar, que nós possamos nos ombrear, Senhor, formando um grande grupo neste lugar, um grande exército celestial neste lugar, para que tu possa enviar vida, Senhor, neste lugar, para que possa ser salvo, acrescentar o que for necessário neste lugar. Deus, traz a memória da coluna de fé, cada vez que nós dobrarmos os nossos joelhos, cada vez que elevarmos a voz a ti em oração, que nós possamos estar orando por este trabalho, por este bairro e por este ministério. E determinamos, Deus, a vitória neste lugar. Pai, nós que já estamos aqui há tanto tempo, Deus, nós temos visto o teu mover. Nós temos contemplado, Deus, que verdadeiramente tu faz da forma que tu queres. Independente do homem, tu age. Independente de qualquer força, tu age. Independente de qualquer querer, tu age, porque tu és Deus. Deus, nos ajuda, Senhor da glória. Nos ajuda, Deus, a estarmos aqui sempre que for necessário, em todos os cultos com o nosso pastor. E no momento dos louvores, Pai, fala conosco. Age em nossas vidas, porque precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu afago, Deus, porque Tu és a nossa paz, a nossa esperança. Deus, como tem orado, Deus, sem Ti nada somos, sem Ti nós não podemos vencer nada nesta terra. Quantas aflições, Senhor da glória, mas o Teu povo tem passado com tranquilidade, com a esperança em Ti, porque sabemos que é em Ti a resposta, porque sabemos que é em Ti, Pai, a mudança de vidas, sabemos que em Ti é a mudança de desígnio do coração do homem. Em Ti nós encontramos todas as coisas, porque Tu és o dono do universo, Tu és o dono da água, Tu és o dono do sol. Tu chama o meu sol, é para todos, Deus. E neste lugar, Deus, nós iremos proclamar o Teu evangelho puro, Deus da glória, o evangelho, Deus, segundo as Tuas escrituras, para que vidas possam se render a Ti neste lugar. Que todo homem, todo eu, toda carne, Deus, em cada oportunidade dada, em todos os trabalhos desde hoje, venham se render à Tua soberania. Que Tu possa crescer, que Tu possa resplandecer a Tua glória neste lugar. Resplandece a Tua glória neste lugar. Resplandece a Tua glória neste lugar. Abençoamos este bairro, Deus. Abençoamos as vidas, os comerciantes. Abençoamos todos, Senhor da glória. E vai abrindo portas, e vai abrindo portas, e vai abrindo portas, para que Teu reino venha a ser divulgado nesta terra. Vai colocando no coração de mais pastores, Senhor da glória, o desejo de estar neste bairro, Deus, para o louvor da Tua glória. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Deus, por mais uma presença Tua neste lugar. Deus, obrigada por estarmos aqui. Obrigada por cada vida, Deus. Obrigada por cada irmão, por cada irmã. Muito obrigada, Deus. E aqueles que não puderam vir, Deus, que na próxima semana possam vir. Vai acrescentando, Deus, em nossas vidas a possibilidade sobre este lugar. Tu és dono de tudo, Deus. Tudo é Teu. Muito obrigada, Deus, por esta noite. Obrigada, Deus. Damos por aberto este trabalho nesta noite, em nome de Jesus.
Amados, antes de chamar a irmã Marcinilde para louvar o hino da harpa, eu convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias em Jeremias 31, verso 33. E outro irmão pode abrir em Hebreus 8, verso 10. A irmã Rosinete, a irmã abre em Hebreus 8, 10. Nós vamos fazer a leitura em Jeremias 31, 33, que está escrito: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém, igreja? A irmã Rosinete vai ler agora Hebreus 8:10. Glória a Deus. Sou da igreja com a graça e a paz. Amém? A palavra do nosso Deus nos diz: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém. Jeremias 31 e Hebreus 8, 10. A mesma palavra. Então, amados, a palavra do Senhor tem que estar na nossa mente. Porque a nossa mente o inimigo não pode tocar. Na mente do homem, o inimigo não toca. Ele não entra, ele não conhece. Então que nós possamos continuar em oração e em espírito e a palavra no coração e na mente. Porque a palavra do Senhor diz que do coração do homem procede os maus pensamentos. E o que vai nos livrar de tudo? A oração. E a palavra guardada na mente e no coração, que é a nova aliança que Deus faz conosco. Amém? A irmã Marcinilde com a oportunidade do hino da harpa. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. E que essa paz habite e reine nossos corações até a sua volta. Eu quero dizer a todos os irmãos que nós estamos muito felizes de mais um trabalho sendo aberto aqui no Polo Coroadinho. Que todos sejam bem-vindos. Que a gente possa estar unido uma só voz para que esse trabalho continue. Amém? Vamos louvar o hino 243. Eu peço que os irmãos me ajudem. Nós abrimos... 243. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto. Luz divina, vem dar por isto. Gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado. Com doçura que nos enlaces para ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida para tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho
Senhor. Tem seus filhos bem abrigados. Aleluia, Jesus. 115. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido seja o teu nome. 115. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. A igreja, trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Aleluia, Jesus. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. A irmã Marinilde, com a oportunidade. E logo após a irmã Marinilde louvar, nós vamos dar oportunidade para o irmão Rosinaldo para trazer uma saudação. E logo após o irmão Rosinaldo, a irmã Fabiana, com a oportunidade de louvar para tirarmos os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Aleluia. Eu saúdo a igreja de Deus com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Aleluia. Deus está no meio de nós, Deus está aqui. A sua presença é real neste lugar. E que venhamos continuar no mesmo espírito e no mesmo propósito, para glorificar o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Deus que nos formou o seu povo, aleluia, que nos chama pelo nosso nome, aleluia, e que escreveu uma nova história na vida de cada um que aqui se encontra, aleluia. Santo e exaltado é o nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. A igreja que conhece este louvor me ajude, aleluia, graças a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Deus mandou renovo. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Deus mandou renovo. Aleluia. Deus está neste lugar, eu já posso sentir descendo unção. Se você ligado ficar, vai falar em mistério e profetizar. Doença, angústia, problema que não terão vez se você glorificar. Então a chama de fogo que vem lá do alto em ti vai queimar, igreja. Chama, chama, chama de fogo, glória. Santo, aleluia, oh glória. Chama, chama de fogo. Deus mandou rei novo. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Deus mandou rei novo. Aleluia. O mal
lhe tem tentado, querendo, irmão, a você derrotar. Mas digo, nosso Deus é tão forte, venceu até a morte, pra vitória lhe dar. Então você vai ver na sua vida o El Shaddai, aleluia. Então, aleluia, Deus, em ti vai queimar, oh glória. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Deus mandou o rei novo. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Deus mandou de novo, aleluia, oh glória. Deus está cortando os laços, tirando os fardos pesados também. Os lares estão abençoando, enxugando o pranto de quem vive a sofrer. Você que não sente o poder, abre o coração pra esta chama te envolver. Com certeza você vai dizer que a chama do alto também queima você. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Deus mandou o rei novo. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Deus mandou o rei novo. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Deus mandou o rei novo. Oh, aleluia. É a glória de Deus, aleluia. É a chama do seu Espírito Santo, aleluia. Fabiana, em nome de Jesus. Ah, glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Quantos estão felizes nessa noite? Glória a Deus. Sem delonga, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo de número 6. Amém? Glória a Deus. Então Salomão ofereceu ali sacrifício diante do Senhor sobre o altar de bronze que estava junto à tenda da revelação e ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar. Versículo de número 7 diz: naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que queres e eu te faço. Amém? Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, igreja lavada e remida no sangue, igreja que vai morar no céu. Creio eu que o Senhor já se faz presente neste lugar. Nós estamos diante de uma palavra aonde Salomão, quando ele recebe uma palavra do seu pai Davi antes de partir, que era para dar continuidade, eu imagino Salomão ainda garoto, a cidade estava passando um momento igual nós estamos passando hoje, mas Salomão faz algo que chama a atenção do povo. Ele oferece um sacrifício de 1000 bois ao Senhor. É interessante que tudo que eles tinham naquele momento para alimento era aqueles bois. E a história vai dizer que ele sobe, ele vai fazer aquele sacrifício. E aparentemente Salomão queria uma resposta de Deus naquele momento. Quantos de nós não ora e queremos logo que Deus responde na mesma hora? É interessante que Salomão queria que Deus aparecesse ali, falasse com ele de uma forma e mostrasse: olha, eu estou contigo, assim como eu era com teu pai. E de repente Salomão faz o sacrifício, faz a oração,
e não acontece nada. Eu imagino Salomão descendo daquele monte, angustiado. Eu imagino Salomão vendo dentro dele e dizendo assim: rapaz, eu esperava algo da parte de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que, pela madrugada, Salomão estava dentro do seu quarto. E Deus entra e diz assim: pede o que tu queres. É interessante que Salomão podia pedir tudo, mas uma coisa ele pediu para Deus: só me dê sabedoria para me administrar esse povo. Queridos, Deus nunca vai fazer aquilo que eu quero. Ele sempre vai fazer aquilo que Ele quer. Deus nunca vai responder na medida que eu quero. Deus sempre vai responder na medida que eu necessito. Nessa noite você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque Deus tem um propósito. Quem sabe você veio e você vai sair, vai voltar para o seu lar e dizer assim: rapaz, eu não recebi uma palavra, eu não recebi aquilo que eu fui buscar, mas quem sabe no decorrer Deus pode falar com você. E eu vou terminar complementando dizendo: hoje mesmo pela tarde Deus é tão bom, Ele é tão bom, que Ele mesmo prova o seu amor para conosco. Paulo diz isso em Romanos 8. Nós, mesmo sendo pecadores, Deus prova o seu amor para conosco. Hoje eu atendi um cara muito rico aqui de São Luís. E eu estava louvando um hino, e ele escutou eu louvando o hino. E ele disse para mim assim: meu filho, você é crente? Eu falei: sou crente na pessoa de Jesus Cristo. Ele disse: mas por que que todo crente é feliz? Às vezes eu olho pessoas que estejam todo maltrapilho, todo mal vestido, e é feliz. E eu tenho tudo. Você está vendo o tamanho da minha casa? Eu falei: mas você tem um vazio do tamanho de Deus. Porque só esse vazio, só Deus pode preencher. Porque nós que servimos a Deus, que um dia nós vamos estar com Ele, a nossa alegria não é naquilo que nós produzimos. Porque o próprio Jesus, a própria palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E o que nos motiva de servir a Ele é isso. Deus não quer que eu fique igual galinha de cabeça baixa. A palavra diz que eu sou cabeça e não cauda. Essa é a alegria nossa, essa alegria que faz com que eu sempre digo e falo uma coisa assim sempre para minha mãe: eu amo tanto ela como eu amo a minha esposa. Mas não tem nada que me faça a não amar Jesus mais do que tudo. Porque Jesus é tudo na minha vida. Pode estar o tempo, pode estar troiando lá fora, mas Jesus é o meu Redentor. Amém? Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A irmã Fabiana, com a oportunidade, nós vamos recolher ofertas e dízimos da casa do Senhor. O irmão pode pegar um pandeiro, que não tem ainda a salva, né? Amados, olha, eu quero falar algo com relação ao que o irmãozinho falou. O meu pai tinha um sonho. Ele realizou com 82 anos. O sonho dele era ter um carro de luxo. Teto solar, automático, aqueles carrão lindão, né? Sabe quanto que ele perdeu por causa desse sonho? 15 mil. Aí hoje está muito arrependido. Porque o que ele tem é bom, mas não preenche o coração dele. Porque para nos preencher não são coisas, mas Jesus.
Jesus realiza sonhos tão grandes. Tão grande. Uma vez o nosso professor diz assim, de manhã cedo. Olha como coisas são tão pequenininhas, mas para a pessoa que naquele momento está necessitando, é coisa grande, é coisa de Deus. Ele estava saindo para ir para o trabalho, e 5 para 6 horas da manhã, ele foi passar o café, cadê o fósforo? Acabou. Não tinha onde conseguir um fósforo. Aí ele foi no material dos filhos, né, que sempre tem um trabalhinho com palito de fósforo, não achou nada. Amados, ele disse que olhou para o chão e encontrou uma cabecinha de palito de fósforo, uma cabecinha. Ele disse que foi lá bem de pertinho, acendeu. Ele disse que aquilo ali foi uma alegria tão grande, e que ele atribuiu aquela cabeça de fósforo a Deus. Senhor, tu supriu a minha necessidade. Uma cabeça de fósforo alegrou o coração dele e matou a necessidade dele naquele momento. Então, depende da forma como olhamos, o que é Deus em nossas vidas. O que nos preenche? Coisas não nos preenchem. Se satisfaz é por pouco tempo, mas Jesus é o tempo todo. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, igreja? Nosso presbítero, é presbítero, né? É presbítero ele, pastor? É. Ele, Rosinaldo, ele falou aqui que o homem perguntou para ele por que crente é tão feliz. O semblante do crente realmente é totalmente diferente. Se você me olhar aqui, você não diz que eu estou doente. Você não diz que eu estou com calafrio, que eu estou com dor no corpo. Mas eu também não estou com Covid. Eu creio em nome de Jesus. Mas é porque Deus, quando Ele escolhe, Ele capacita. Eu estava no sofá, meu esposo chegou do trabalho, eu estava no sofá, e eu me sentindo mal. E aí, ele começou a se arrumar e eu não vinha. E eu disse, não, eu vou. Porque eu nunca... A palavra do Senhor diz que quando Ele chama a gente não é digno de retroceder. Se Ele me chamou, eu não sou digna de retroceder. Então, doente, enfermo ou não, eu vou estar sempre na presença do Senhor. Amém, querido? Porque Jesus, Ele é fiel. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus sempre abre uma porta para livrar e despreza o mundo inteiro se o escolhido nele está. Deus não te deixa nem por um minuto fracassar e te dá o livramento no momento certo que precisar. Destrói teus inimigos e põe anjos pra mostrar saída, dando escape com sua forte mão, reservando sempre a sua vida. Porque para livrar um justo, Deus destrói uma cidade e faz cair ao chão. Deus é sempre fiel para livrar um servo seu. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar. Sempre fiel, te dá forças para vencer e faz passar pelo vale, ainda sobreviver. E nos espinhos Ele te levanta e não te deixa ferir. Há caminhos para você seguir, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá forças e na luta faz você cantar. Te faz passar pelo fogo e ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta e não te deixa ferir. Seca as águas, faz caminho só pra você seguir. Oh glória, aleluia, oh glória, oh glória. Preservando sempre a sua vida, ei, porque para livrar um justo, Deus destrói uma cidade e faz cair ao chão. Deus é sempre fiel para livrar o servo seu. Oh glória, Jesus.
fiel. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Seca as águas, faz caminho só pra você seguir. Sempre isso, canta a igreja. Canta pro inferno ouvir que Jesus é fiel na tua vida. Oh glória. Canta. Deus é sempre fiel, te dá forças pra vencer, te faz passar pelo fogo e ainda sobreviver. E nos espinhos ele te levanta e não te deixa ferir. Seca as águas suas. Só pra você seguir. Oh glória a Jesus. Amém, Deus. Agora nós vamos para a palavra, amém? A pastora Wanda, glória a Deus, que será a ministra dessa noite da palavra de Deus. Eu vou convidar a irmã Mazé para orar pela irmã. Que nós possamos nos ligar, porque aqui há poder para curar, para salvar, para libertar, para sustentar, para salvar e fazer tudo. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai, estamos diante da Tua presença, Pai. Neste momento, meu Deus, te entregando neste instante, meu Pai, a Tua filha, meu Pai, que vai falar desta palavra, para que nós sejamos tocados pelo Espírito Santo de Deus. Que não seja só nós ouvindo, mas aqueles que estão lá do outro lado, meu Pai. Que seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, Senhor. Que ela venha falar não só da palavra, mas sim de tudo, meu Pai, que está para ela dizer, meu Pai. Que Deus abençoe todos nós aqui presentes, meu Pai. E todos aqueles que estão ouvindo nós ali, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, abençoa todos. Que sejam as palavras vindo da mente e do coração, para que nós sair daqui, meu Pai, entendendo tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, abençoa esse lar, abençoa essa nova igreja, meu Pai, que o Senhor está botando aqui. Que aqui, meu Pai, vai ser muitas almas, Senhor, para Ti, Senhor. Que hoje vai o segundo culto, mas tudo vai ser nas mãos do Senhor, meu Pai. Que não seja só nós aqui, mas a Tua casa, meu Pai, vai ser cada dia renovada. Que o Espírito Santo de Deus está sobre cada um de nós, Senhor. Abençoa, meu Pai, e guarda, em nome de Jesus, amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? É o círculo de oração Chama de Fogo, não é isso? Então, é um privilégio aqui, pregando aqui pela primeira vez no círculo de oração Chama de Fogo. É um privilégio, como a minha irmã falou, não podemos retroceder. Né? Se somos chamados, se falamos com o Senhor que não vamos negar, não retroceder, seguir em frente. Então vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos. Amados, se sair alguma coisinha errada é porque eu não estou enxergando bem. Capítulo 9, a partir do verso 1. Atos 9, a partir do verso 1. Amém? Amém. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu.
E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, os conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tomasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Os irmãos podem sentar. Então, eu não tive assim tanto tempo, né, para fazer assim uma pregação, e eu disse: Senhor, me deu uma palavra. E estudando já lá pela madrugada, muito preocupada, e o Senhor me deu esta palavra. Atos dos Apóstolos, quando Jesus deixou os seus discípulos, o Espírito Santo foi habitar com eles. Este livro ele foi escrito por Lucas, para ser um cumprimento ao seu evangelho. E ele relata acontecimentos da história e da ação da igreja cristã primitiva, mostrando como a fé se propagou no mundo mediterrâneo de então. Então nós sabemos que depois da descida do Espírito Santo sobre os seus discípulos, né, o Pentecostes, eles começaram a fazer milagres, eles começaram a pregar o evangelho. Então, no capítulo 1 e no capítulo 2, logo no início de Atos, eles começaram a levar a palavra do Senhor, a fazer o que o Senhor deixara que eles fizessem, né? Com toda a força, com todo o ânimo, fazendo milagres. Depois de serem batizados, de batizar, o Espírito Santo descer, começou a perseguição. Este homem chamado Paulo, um homem muito inteligente, um homem que achava que ele estava fazendo a vontade do Senhor. Ele tinha Cristo como se fosse um inimigo, porque na verdade ele não conhecia a Cristo. Porque aqui no capítulo 1 diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças, mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu o quê? Cartas, para que ele pudesse, né, pegar todos os crentes, aonde ele achasse, fosse mulheres, fosse crianças, aquele que fosse crentes, que ele relata como seita, porque ele não conhecia o Senhor. Então, essas cartas que ele pedia, era para que ele pudesse prender, que ele pudesse matar, açoitar. Paulo, aqui no início, que era Saulo, que depois foi mudado de Saulo para Paulo, ele, na verdade, é como se existisse dentro dele, que eu creio que era uma besta fera, né? Um homem sanguíneo, um homem que queria açoitar, um homem que queria matar. Ele tinha sede pelos cristãos, sede, ele queria acabar, ele não tinha dó dos cristãos, né? E no capítulo 2,
ele pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, né? E que conduzisse presos a Jerusalém. E no 3 diz assim: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor do céu. Né? Então, o Senhor, ele fez com Saulo, que se tornou Paulo. Ele fez o que ele pode fazer com qualquer pessoa. Eu quero deixar com esta mensagem para a igreja, a amada igreja do Senhor, que não há nada impossível para o Senhor. Se alguém aqui na sua família tem um filho, tem um esposo, tem um pai ou uma mãe, alguém que você acha impossível aos seus olhos, ser transformado, servir ao Senhor, a este Deus que nós conhecemos, porque é fantástico falar essa palavra. Quando eu leio essa palavra, eu leio como se eu estivesse orando. Eu vivo esta palavra como se eu estivesse aqui com Jesus Cristo, né? Paulo, ele fez tantas coisas que o Senhor disse para ele: agora eu vou te mostrar, você vai padecer pelo meu nome. Ele foi o responsável pela morte de Estevão, né? E ele padeceu pelo nome do Senhor. Ele foi rejeitado nas primeiras cartas. Em algumas cidades ele foi rejeitado. Por quê? Porque, amados, imaginem uma pessoa, né, um ladrão, um estrupador, algo parecido, um homem sanguíneo, um assassino. Ele aceita o Senhor. E ele começa a pregar a palavra do Senhor como Paulo era, como Paulo fez. E as pessoas logo vão dizer: mas não era ele o que perseguia os crentes do Senhor? Como nós vamos acreditar nele? É como quando nós nos convertemos, não é verdade? Não sei se algum dos irmãos vieram do mundo e aceitaram o Senhor vindo do mundo, né? Conhecendo coisas que eu conheci o mundo. Então, quando nós nos convertemos, não é fácil. Não é fácil as pessoas acreditarem no que a gente fala acerca do nosso Senhor Jesus. É com um tempo, é um alicerce, é uma vida em Cristo. É um plantio, nós vamos regando a cada dia, para que as pessoas possam nos olhar como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, como uma mulher transformada, como um homem transformado. Então Paulo, ele sofreu, mas eu quero frisar aqui que o Senhor, ele nos escolhe. Não somos nós que escolhemos o Senhor, é Ele quem nos escolhe. Cada um de nós aqui foi escolhido pelo Senhor. E não brinque, porque o Senhor, Ele é justo. E quando Ele te chama, não tem para onde correr. Você foi escolhido, você foi chamado. Eu lembro muito bem que nós, diante desta palavra, de tudo que aconteceu aqui, porque aqui foi só o início, creio que 50%, não sei se estou errada, aqui do Novo Testamento foram cartas de Paulo, não é isso, pastor? 50%, todo o Novo Testamento. Então, um homem que pedia cartas para matar os cristãos, para açoitar, um homem que queria matar o povo de Deus. E aí ele chega no final e ele diz assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, veja bem, o que Jesus faz na vida de uma pessoa, o que o Senhor faz na vida de um novo convertido, de uma pessoa que aceita o Senhor. E saibam, quando o Senhor te escolhe, se você não aceita, Ele foi quem te escolheu. Ele sabe o modo que Ele vai te trazer, seja numa queda, seja tirando as escamas dos olhos, os tampões do ouvido, seja como Ele quiser. Ele vai te chamar e você virá, porque o Senhor, quando Ele chama, a pessoa vem, seja no leito, seja na doença, de qualquer forma, ela vem, porque o Senhor chamou, o Senhor escolheu.
Nós não podemos perder a fé. Nós que já conhecemos a palavra, nós que conhecemos o evangelho do Senhor, Ele disse que nós deveríamos anunciar o seu evangelho. Ele disse que nós poderíamos ser imitadores de Cristo. Ele, em momento nenhum, ele se vangloriou. Foi uma transformação. Isto aqui foi inédito. Eu até anotei algo que eu andei estudando. Grande Canyon é uma fissuras natural, é uma erosão provocada pelo Rio Colorado nos Estados Unidos. A sua extensão, ela mede 446 quilômetros de comprimento, de largura 29 quilômetros e atinge a profundidade de 2 quilômetros. É um exemplo, um pedacinho só do exemplo, aonde estava o abismo entre Saulo e Jesus. O quanto ele estava afastado do Senhor, é só um pedacinho, porque na verdade ele não conhecia o Senhor. E uma pessoa que não conhece o Senhor, ele vive num abismo. É uma pessoa vazia, é uma pessoa seca. E ele era pior, ele era sanguinário, ele era uma fera. Nada parava este homem. Apenas o Senhor, quando ele chamou, porque esta foi uma forma que o Senhor achou de chamar, de parar. Foi uma queda que quando ele levantou, ele foi tratado. E quando ele se levantou, já foi batizado com o Espírito Santo de Deus para pregar as boas novas. Ele foi rejeitado, ele foi sofrido. E vocês sabem como é que ele foi morto. Ele foi preso. Ele já vivia de uma forma que ele já sabia que como ele ia morrer, que ele ia morrer. Entendeu? Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem poder. Nós não podemos brincar de ser crentes. Nós não podemos brincar de ser falsos convertidos. Porque no meio da igreja existe o joio e o trigo. Existe aquele que serve. E na palavra do Senhor diz que ele vai fazer a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Não adianta se vestir como crente e não servir o Senhor. Porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe quem ora. O Senhor sabe quem é convertido, o Senhor sabe aquele que busca, o Senhor sabe aquele que faz boas obras, o Senhor conhece a nossa mente, o Senhor conhece o nosso coração. E este exemplo desta fissuras, desta erosão natural dos Estados Unidos era um pequeno exemplo do abismo que estava Saulo de Jesus. Assim existem muitas pessoas. Existem pessoas que estão distantes do Senhor, tão distantes no meio da igreja que não conhecem o Senhor. Amados, não é tempo de brincar, é tempo de se converter. Mas se converter de verdade, porque parece que servir o Senhor é uma prisão, não é não. Servir o Senhor é um privilégio, porque nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. O Senhor já diz na palavra, o Senhor é fiel, ainda se nós negarmos Ele não nos negará. Ele sabe o que nós precisamos. Como o irmão Rosinaldo falou, a irmã Fabiana, Ele sabe o que nós precisamos. Nós temos que nos levantar. Sabia, irmã Fabiana, que muitas das vezes é algo espiritual para nos impedir de servir o Senhor, para nos impedir de estar aqui. É muita luta, é muito grande a luta para que nós possamos fazer este culto. É muito grande a luta para que o nosso pastor e as nossas irmãs que residem aqui e toda a igreja esteja aqui. É luta de ambos os lados. O Satanás, ele não brinca. Ele vai fazer de tudo para impedir, mas ele não vai conseguir, porque esta obra aqui, ela está sendo iniciada agora e ela é permitida pelo Senhor, porque não há nada, nenhum propósito que não venha do Senhor, que não progride, que não cresce, que não vai em frente. Aquilo que o homem faz por conta própria, sim, pode fechar, pode parar, mas o que o Senhor abre, o que o Senhor dá lugar, o que o Senhor é uma igreja, o Senhor quer resgatar vidas, o Senhor quer resgatar almas. Pessoas estão sedentas. Eu lembro de um pastor que ele contou um testemunho em uma pregação de um cantor. Ele veio louvar
E ele falava que ele era um milagre. E ele contou uma história assim, que eram 2 irmãos. E o pai e a mãe dele brigavam muitos. Eles eram bem pobrezinhos, bem humildes. E a família dele, os pais faleceram. Ficou somente os 2 irmãos. E estes 2 irmãos, eles se criaram sós na rua, embriagados, fumando droga, participavam de facção, boca de fumo, sabe? Aquela vida mesmo que para ele já não tinha mais jeito. E um dia, uma irmã falou para ele, na porta da igreja: o Senhor tem um propósito na sua vida. O Senhor tem um propósito na sua vida. O Senhor não quer te ver nesse flagelo. O Senhor não quer que você viva dessa forma. O Senhor tem uma promessa. E vai se cumprir essa promessa. Passou-se anos. Ele continuou. Um dia, ele recebeu a notícia. Eles viveram em casa, em abrigos. Ele recebeu a notícia que o irmão dele faleceu. E ficou só ele. A vida que escolheu, porque vocês sabem que esse caminho, a vida é curta, muito curta. Aqueles que não servem ao Senhor, vocês sabem que o Senhor prolonga os nossos dias, mas aquele que não serve ao Senhor, aquele que segue por esse caminho, é muito curta a vida, não é prolongado os seus dias. E ele recebeu a notícia que o irmão dele tinha morrido. E ele disse: é só eu. E o líder, da facção disse: olha, se tu quiser, a gente vai lá e a gente vai se vingar. A gente vai matar, a gente vai acabar com a família e com quem que fez isso com seu irmão. E aí, ele já estava, tudo planejado. E ele se lembrou da palavra. Ele se lembrou que um dia, uma irmã falou para ele: o Senhor tem um propósito na sua vida. E vai se cumprir esse propósito. E ele foi e disse: não precisa não. O Senhor tem um propósito na minha vida. Eu vou fazer um teste. Eu vou ver se esse Deus tem um propósito realmente na minha vida, como essa irmã falou. E ele começou. Ele disse: mas você sabe que para isso, você tem que servir a Deus de verdade, porque senão quem vai morrer é você. E ele começou. E ele começou a frequentar uma igreja. E ele se lembrava de todas as palavras. E um dia, ele se cumpriu essa promessa. Ele estava cantando e ele cantava dizendo que ele era um milagre. Ele era um milagre do Senhor. Então, o que é que eu quero deixar com essa história, com esse exemplo? Que por onde nós passarmos, nós devemos sim falar do amor de Cristo. Nós não devemos ter medo de pregar o Evangelho. Nós não devemos ter medo de evangelizar, porque nós somos escolhidos do Senhor. Existem pessoas sedentas, existem pessoas que na nossa família tem que vir alguém de fora para falar do Senhor. Tem que vir alguém para falar desse Deus que pode todas as coisas. Deus transforma. E nós precisamos apenas abrir a nossa boca, pedir discernimento para o Senhor e levar a palavra dele adiante. Porque o Senhor é um Deus de milagre. Eu creio nessa palavra. Eu creio no que o Senhor pode fazer. E eu tenho certeza que a igreja também crê. Nós devemos levar a palavra adiante. Nós não devemos ser sanguinário. Este rapaz não foi sanguinário. Ele poderia vingar a morte do irmão dele. Na verdade, ele teria todos os motivos para ser um homem frustrado, para não acreditar no Senhor. Mas o Senhor resgatou a vida dele e ele foi um milagre. Então, aqui, Paulo foi um escolhido do Senhor. Nós sabemos do que ele padeceu pelo Senhor. Nós sabemos de tudo. Eu creio, alguns dos irmãos já leram e sabem de tudo que Paulo passou a respeito do Evangelho. Ele mesmo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o Senhor pode fazer infinitamente mais. Esta obra aqui, ela não é à toa. Esta obra do Novo Aurora, ela não é à toa.
quando o Senhor abre uma porta, nenhum homem fecha, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. O Senhor é Deus de providência, é Deus de promessa. Como eu falei da última vez, o Senhor tem uma grande promessa e um propósito aqui, nesta família e neste lugar. Por quê? Porque, gente, é um privilégio. Queria eu ter um espaço na minha casa para me colocar uma igreja em cima, ou na frente, ou do lado. Queria eu, porque vocês sabem, nós sabemos que é uma luta constante entre carne e espírito. E é por isso que nós devemos estar buscando incessantemente. Nós devemos buscar o Senhor como se fosse a primeira vez. Nós devemos buscar o Senhor como se fosse o primeiro batismo, a primeira palavra com sede do Senhor, para que nós possamos estar firmes no dia mau. As lutas vêm, mas nós precisamos estar firmes, porque o Senhor é conosco. E esta palavra de Paulo, ela mexe assim comigo, porque é um dos livros que eu sou apaixonada pelo livro de Paulo, porque ele trata todas as áreas da nossa vida, ele nos ensina. Paulo, ele formou líderes, ele abriu inúmeras igrejas. Por onde ele abria igrejas, ele deixava líderes formados, né? Por onde ele passava, então a vida dele dali foi viver para Cristo, né? Ele formava líderes e deixava. E eu creio que é dessa forma que o Senhor está fazendo com a gente, com esta igreja, com a igreja Coluna de Fé. Não sei se aqui já tem nome, o nome da igreja, mas já tem um círculo de oração, mas área Coroadinho, é verdade, filial. Então, veja bem, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Eu anotei algumas coisas porque foi um pouquinho em cima, mas dá para a gente falar. Então, a conversão de Paulo é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. É um exemplo que qualquer pessoa pode ser salva e conhecer a Cristo. Então, se existe alguém aqui nessa noite que não conhece o Senhor, ainda não aceitou o Senhor e sente a vontade no seu coração de aceitar o Senhor, não pense duas vezes, porque não é difícil. Não precisa pensar em algo que você não consegue deixar. Se você fuma, não se preocupe, porque quem tira tudo aquilo que nos impede é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor que trata, é o Espírito Santo que trata com cada um. Não pense se você gosta de sair, algo que você gosta de fazer que não é da vontade do Senhor. Ele tira, Ele trata. O Senhor trata de todas as formas os seus filhos. E nós aprendemos que devemos ser humildes, reconhecer como pecadores. Nós, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor, ainda que não sejamos humildes, o Senhor trata com cada um. Se a pessoa é soberba, se a pessoa é invejosa, se a pessoa é fofoqueira, o que a pessoa seja, o Senhor trata, o Senhor tira. O Senhor tira tudo que não presta, basta que a gente peça. É por isso que diz e fala da língua, que nós devemos ouvir mais e falar menos. Não é verdade? Porque devemos orar mais, falar com o nosso Senhor tudo aquilo que nós sentimos e pedir ajuda ao Senhor. Amados, o caminho que nos leva ao Senhor é estreito. Não é fácil a caminhada. Não foi fácil para os discípulos do Senhor. É muito bom dizer aqui no primeiro e no segundo capítulo de Atos que eles foram batizados. Foi maravilhoso, faziam milagres. Mas a jornada começou aqui. A jornada de Paulo começou aqui e não foi fácil. Foi preso, foi açoitado, sofreu muito. E o Senhor já disse aqui na palavra que ele ia padecer pelo nome do Senhor. E foi dessa forma. E não é diferente conosco. A perseguição começou aqui. A perseguição contra a igreja do Senhor já começou há muito tempo. As pessoas nos perseguem, porque nós somos vigiados. Ninguém aqui pode fazer nada diferente, porque nós somos vigiados mais do que tudo. Nós temos que estar na linha. E é por isso que nós devemos pedir ao Senhor a sabedoria, para que nós possamos viver na linha,
porque nós somos muito observados. Nós somos testemunhas do Senhor. Como nós andamos, como o irmão foi observado. Ele foi observado porque ele estava feliz cantando, né? Como ele iria observar? Foi a forma que ele observou. Ele tinha tudo, né? Ele era rico, mas ele observou que o irmão Rosinaldo estava feliz. Então, os crentes são felizes? Somos. Nós somos felizes, mas nós temos muitos problemas. Nós temos mais problemas até do que aqueles que não servem, porque nós somos perseguidos. É uma luta muito grande, é uma batalha espiritual, amados. É uma batalha muito grande. Qualquer coisa é uma denúncia. Qualquer coisa, olha como a irmã está. Tudo são olhos em cima de cada um de nós. Nós somos vigiados sempre, né? É por isso que a palavra diz que aquele que caiu, nós temos que levantar. Nós temos que ajudar. Porque se a própria igreja não ajuda a levantar aquele que está caído, o que é que o mundo vai fazer? Não é verdade? Vai pisar, vai maltratar, vai humilhar, vai jogar na cara. Então nós temos que estar unidos em uma só carne, em uma só espírito. Nós temos que estar unidos. Se nós estamos unidos aqui hoje, nós vamos estar unidos no Novo Aurora, na coluna de fé, na sede, sempre unidos. Sempre. Não significa que nós vamos estar na casa um do outro, mas nós vamos estar unidos em uma só fé, fazendo o trabalho que leva a palavra de Deus. Quantas pessoas estão sedentas? Não sei vocês, mas eu sinto muito falta do abraço da nossa igreja. Toda vez que o pastor finalizava o louvor, ele dizia: vamos agora abraçar os nossos irmãos. Creio que a irmã Fabiana já chegou quando já não estava mais, já não tinha mais a pandemia, né, irmã Fabiana? Mas era maravilhoso. E quando o pastor falava, agora nós vamos abraçar os nossos irmãos, e ele começava a louvar, e a igreja todinha começava a se abraçar, todinha, né? Existe aqueles que a gente tem mais afinidade, existe aquele que a gente não tem muita afinidade, mas a gente abraça. E aí começava o mistério. Irmãs entregando o que Deus mandava. E nesse momento em que a gente se abraçava, a gente sempre perguntava: como você está, minha irmã? E era muito bom, porque às vezes a pessoa chorava no nosso ombro, porque a pessoa estava sedenta. Quantas pessoas estão sedentas de um abraço, de uma palavra de carinho, de uma palavra, de um aperto de mão, de algo que aconchegue? Porque lá fora o mundo não oferece nada. E nós que estamos na presença do Senhor, já não está fácil. Imagine aquele que está lá fora, né? E quando chegava um visitante, todos faziam fila para abraçar. Maravilhoso. Eu sinto falta dessa parte. Então nós não podemos abraçar agora, porque nós temos que respeitar. Mas nós podemos nos sentir amados e abraçados, porque nós somos uma igreja do Senhor. E eu creio que o Senhor vai nos unir cada vez mais, porque o Senhor está aqui neste lugar, e o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. Então essa palavra que eu deixo para vocês de Paulo, eu quero complementar ela. Ninguém neste mundo está fora do alcance de Cristo. Muitas pessoas fazem a sua escolha. Muitas pessoas escolhem. Têm o livre-arbítrio de escolher. Mas a salvação, ela está disponível a todos. Eu quero pregar a respeito de Paulo, mas eu quero pregar a respeito de salvação. Porque é tempo de levar a palavra de Deus e falar que as portas estão abertas. Lá em Apocalipse 3:20, vamos ler? Apocalipse 3:20, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então abra a porta da sua casa, do seu coração para Cristo. Abra. Diga: Senhor, entra na minha vida. Entra, abra, porque o Espírito do Senhor é educado.
Ele é um espírito educadíssimo. Ele só entra se você abrir. Abra a porta do seu coração. Abra a sua casa para Cristo. Eu aprendi, diante de todos esses anos que eu tenho vivido, já teve tempo de eu chegar e falar assim: Senhor, me converte. Desânimo espiritual. Até o ponto de eu pedir socorro e dizer para o Senhor: Senhor, age na minha vida. Age na minha vida porque eu não consigo. E aí rapidamente desce um socorro do céu. Portanto, amado, não é tempo de brincar. Aquele que não conhece o Senhor Jesus, busque. Aquele que tem um parente, que tem um amigo, que tem um vizinho, que tem alguém que não se converteu, que não conhece o Senhor, fale de Cristo para ele. Ore por ele. Porque esse exemplo de Paulo aqui na palavra, de um homem sanguinário, de um homem que matava os cristãos, de um homem que foi transformado pelo poder do Senhor, nós devemos fazer com os nossos irmãos que não conhecem, os irmãos que estão presos, os que estão por aí, que não conhecem a palavra. Nós temos que falar, porque se nós não falarmos, não vai plantar no coração. Tem que falar, tem que abrir a boca para falar do Senhor. Não podemos ter vergonha de ser crente, porque tem gente que tem vergonha até de andar com a Bíblia. Tem gente que tem vergonha, talvez seja porque não é convertido de verdade. Porque as pessoas, quando não são conhecidas, que não têm bom testemunho, ele tem vergonha. Mas nós não devemos ter. Sabe, eu acho engraçado quando a gente está num lugar e uma pessoa sabe que você é cristão. Você conhece no falar, no andar, no atravessar da rua. Passa, irmã. Como eu já até disse para o pastor, como que essa pessoa sabe que eu estou de vestido? E não é proibido usar calça, mas eu só gosto de usar calça para trabalhar, no meu trabalho. Porque é o uniforme, eu tenho que obedecer. Mas como? Pela forma. Porque quando Deus faz a obra, Ele faz por completo. Ele transforma completo. Ele não faz a obra pela metade. Então, eu quero deixar essa palavra para a igreja. E que esta igreja, este povo, seja um povo abençoado. Seja um povo que não tenha medo de falar a palavra do Senhor. Para ninguém mesmo, porque é assim que nós ganhamos. Na nossa igreja, nós abraçamos todos. Seja quem for, da forma que tiver, na maior simplicidade, de bermuda, de chinelo, o que for, aquele que for na nossa igreja, ele é bem recebido. E esta igreja é um corpo. Nós somos um corpo. Aquele que não conhece o Senhor, busque. E aquele que não conhece, ore. Ore pela sua família. Ore. Não tem testemunho mais lindo do que o da irmã Meire, que os pais delas aceitaram. Quando ela deu esse testemunho, meu pensamento foi certo no meu pai. Meu pai está velhinho, mas não quer. Ele não quer. E eu lendo esta palavra hoje, o Senhor falava: escolhido, não desista. Escolhido, porque o caminho ele é sofrido. Ele diz logo, quer dizer que vocês tudinho são crentes, como se fosse um martírio. E não é um martírio. E aí eu disse uma vez: papai, eu quero falar com a senhora. Se for de crente, eu não quero. Então, né, já para zangar a pessoa, a gente já fica calado, em respeito, né? E aí tem uma forma da gente evangelizar ele. A gente pede para outras irmãs ir, que aí ele não vai responder da forma que ele responde para os filhos, né? Então, eu fiquei muito feliz com os pais dela, porque a minha mãe é, mas o meu pai não é, meus irmãos não são, julgam, não aceitam. E eu relevo porque é um tempo de ignorância que nós já tivemos. Quantas vezes eu me escondi para não atender uma irmã que me adotou? Quantas vezes eu lembro, de novo? Quantas vezes uma irmã da igreja Shalom, que era Shalom, que agora é a Mais, uma não, uns 3 ou mais, me adotaram. Elas iam, não avisavam, me pegava de surpresa. E eu, meu Deus, de novo, né? E hoje eu estou aqui dizendo: falem do Senhor, levem a palavra
palavra do Senhor, porque é assim, é um tempo. E o Senhor, quando eu resolvi servir o Senhor de verdade, foi quando, é como eu falo para vocês, foi quando a minha filha ficou doente. E eu abri a boca e disse: se o Senhor curar a minha filha, eu vou servir o Senhor. E nunca mais até o resto da minha vida. Então, quando eu estou desanimada, eu faço igual meu pastor. Eu me lembro do que eu passei. Eu me lembro porque os nossos filhos é o coração, a veia do nosso coração. Vocês sabem, as mães sabem como nós somos com os nossos filhos. Nossos pequenos, que ainda que estejam grandes, são os nossos pequenos. Então, a salvação, ela vem. É tudo no tempo do Senhor. Vamos pregar, propagar esse evangelho. Não importa o que a pessoa seja. Não importa quem ele foi. Não importa o que ele faz, o que ele fez. Nós não podemos julgar. Nós não podemos julgar de forma nenhuma. Nós temos que abraçar o nosso irmão. Venha como estás, assim diz na palavra. Se o Senhor nos aceitou como nós estávamos, porque nós não aceitamos o nosso irmão e oramos para que o Senhor faça a obra na vida dele? Porque nós não podemos aceitar o nosso irmão. Não é fácil, nós sabemos que não é fácil. Turbulência nós vivemos, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui, eis que bato a porta, né? E nós devemos estar com o nosso coração aberto para ouvir e para levar a palavra do Senhor. Então Paulo, ele não se converteu, ele foi convertido. Não se converteu, ele foi convertido pelo Senhor. Foi a graça de Cristo que o buscou. Jesus estava buscando a Paulo, foi pela graça. Porque ele disse que ele ia mostrar para ele. Porque Paulo perseguia a igreja do Senhor, matava os irmãos. Então ele disse que ele ia sofrer pelo nome dele. Então foi o Senhor quem converteu Paulo. Porque existem pessoas que não se convertem pelo amor, elas só vêm pela dor. Então eu quero deixar essa palavra para a igreja, mas eu anotei algo que eu queria falar no final. Nunca desista da conversão de uma pessoa. Seja ela da sua família, seja ela amigos, seja ela de onde for. Nunca desista da conversão de uma pessoa. E a minha vontade de orar mais pela minha família e pelas pessoas que eu tenho mais convívio e que eu peço ao Senhor que converta, veio mais quando eu ouvi o testemunho da irmã. Me fortaleceu. É por isso que nós temos que testemunhar aquilo que o Senhor faz. Porque para muitas pessoas pode não ter sido um bom testemunho, mas para mim acendeu uma chama. Eu clamo todos os dias e agora eu clamo muito mais. Senhor, salva. Senhor, liberta. Senhor, traz de volta. Porque uma hora o Senhor vai trazer de volta. O Senhor vai buscar aquele que está afastado. O Senhor vai converter aquele que não conheceu ainda o Senhor. Ele vai converter. Se preciso for, Jesus, ele joga a pessoa no chão. Ele quebra, ele refaz. Nós somos barro na mão do oleiro. O Senhor, ele é um Deus que ele refaz. Eu falando aqui, eu não sei os irmãos, mas parece assim que eu estou vendo aqui, eu passando aquele processo, o Senhor refazendo, né? Quebra todinho e refaz a pessoa, porque o Senhor transforma. Nós vamos ao Senhor, mas nós não ficamos como nós vamos. Ele quebra o vaso e ele transforma. Aquele que hoje é a maior prioridade, é o maior problema, amanhã pode ser a maior bênção. Existem aquelas pessoas na nossa família que é como
Uma vez eu falei, sempre tem um na nossa família, é como se tivesse um filho que dá mais trabalho. Sempre tem um, não é verdade? Vocês que sabem, conhecem a família de vocês, sempre tem um que é o problemático da família, né? Então nós não podemos desistir. Nós temos que lutar por esse que é o problemático. Não podemos, porque ele é um problema hoje, mas ele vai ser uma bênção amanhã. Vai. Não é na nossa força, é o Senhor. Não podemos desistir. Não desista dos seus irmãos, dos seus filhos, daquele que é o problemático. Não desista. Não continue recalcitrando contra os aguilhões. Hoje é o dia da salvação, né? Aí eu entendi essa palavra que eu não sabia o que era. Aguilhões. É aquela pessoa que pode tudo. É aquela pessoa que vai. O que Paulo fez. Eu vou matar. Eu vou pedir cartas para, né, pegar mulheres, crianças. Eu vou fazer. Tudo isso eu vou fazer. Não, você não faz nada. Quem faz é o Senhor. Não podemos ficar falando que nós podemos isso, aquilo. Não. Se quiser o Senhor, aprove o Senhor, eu vou fazer. É dessa forma que nós, cristãos, devemos andar. Nós temos que andar da forma que o Senhor quer. É como o nosso irmão falou. É o Senhor, não somos nós. Nós estamos para obedecer. Nós estamos para colocar diante do Senhor. Eu ainda não me esqueço do que o Senhor fez comigo. Um dia eu estou de uma forma, o outro eu estou aqui, do jeito que eu pedi para o Senhor. Eu disse, Senhor, eu ando desse jeito, e falei tudo para Ele. Tudo. Até depois que um dia que eu fiquei bem zangada com o pastor, que ele falou, foi muito no culto para mim. E citou o meu nome. Eu fiquei muito zangada. Felipe sabe que ele ouviu eu falando. Fiquei muito zangada. Senhor. E aí eu disse, Senhor. Então, Senhor, me dá tempo. Senhor, eu preciso. E o Senhor fez. Eu não entendi nada do que o Senhor fez. E aí eu disse, então eu não vou nem querer entender. Porque é dessa forma que o Senhor faz. Nós pedimos e o Senhor faz no tempo que Ele quer fazer. Porque Ele sabe qual é o melhor tempo. Ele, irmã Maria, sabe qual é o melhor tempo para o seu filho voltar. Os seus filhos, né? Ele sabe qual é o melhor tempo, né? Para que almas aqui se rendam aos pés do Senhor. Ele sabe o que Ele vai fazer aqui. Nós, aos nossos olhos, a gente olha aqui e diz, não sei não. Mas não é assim não. Porque a obra não é nossa, ela é do Senhor. É o Senhor que faz todas as coisas. É Ele que cuida, é Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que exalta, é Ele abate. O Senhor faz todas as coisas. Tudo certo no seu tempo certo. Nunca ouvi falar, nunca conheci um Deus melhor do que o nosso, que faz tudo certinho. Deus escreve por linhas tortas, não escreve não, Ele escreve certinho. Quem anda torto somos nós, Ele é que nos endireita. Nós andamos tortos, o Senhor vem e nos endireita. E é essa a palavra que eu quero deixar para a igreja. Não é tempo, não percam tempo. Se vocês têm filhos, maridos, se tem algum problema, algo, coloque diante do Senhor. Senhor, me levanta, porque a palavra, nós estamos aqui para ser usados, mas quem fala é o Senhor, é o Espírito Santo do Senhor. E é tão bom estarmos aqui unidos falando do Senhor, e nós vamos ver que daqui a um tempo, essas cadeiras aqui vai ser pouca, para tudo que o Senhor tem preparado para este lugar. Tudo. O Senhor vai fazer grandes coisas que nós nem imaginamos. Porque foi Ele, a obra dele, não é nossa. Amém? E orem pela família de vocês. Orem, porque se eu já orava, agora eu vou orar mais. E que Deus venha abençoar a vida de cada um, né? E que Deus cuide de cada um. Se existe alguém que não conhece
nós já estávamos intercedendo, mas a palavra fica: não perca tempo. Aceite o Senhor e deixe o restante por conta dele, porque é Ele que transforma, é Ele que cuida, é Ele que liberta, é Ele que sara. Ele é o Deus de todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Nunca esqueça dessa palavra. Se tem alguém escutando, seja vizinho da direita, da esquerda, para Deus não há nada impossível. Deus é Deus de milagre. Ele liberta, Ele cura, Ele sara. E esta obra é do Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para a igreja.